Esses dias do nada eu tava pensando, a minha série favorita acabou. E ela acabou com um final que eu achei bem merda. E depois eu fui ver comentários de pessoas falando sobre o final pra ver se não foi só eu que não tinha gostado. E eu vi que tinha muitas pessoas consideravelmente que estavam passando até por um sentimento semelhante ao de luto ao final da série, eu inclusa. E eu fiquei me questionando, por que isso acontece? É possível realmente a gente ficar de luto por uma série? Bom, é isso que eu vou responder agora. Oi, gente, eu sou a Kit. Sejam muito bem-vindos e vamos pro vídeo. Que as produções audiovisuais são feitas para nos gerar reflexões e emoções, isso todos nós já sabemos. Porém, você sabia que essas produções podem gerar estragos ainda maiores do que a gente imaginava? Então, vamos entender melhor sobre o assunto. Existe um fenômeno do qual poucas pessoas estão cientes. Esse fenômeno foi chamado pela ciência como depressão pós-série. Sentir luto após o final de uma série, especialmente se for um final ruim, é uma experiência comum e é validada pela ciência. Esse luto pode acontecer pois o cérebro humano não diferencia completamente as conexões emocionais feitas com personagens fictícios das conexões feitas com pessoas reais. Um estudo foi publicado pela revista científica PLOS ONE no ano de 2024, mostrando que as produções audiovisuais podem até mesmo, com o seu fim, gerar nas pessoas o sentimento de luto. O estudo mostrava que, ao término do seu programa favorito de TV, os fãs poderiam vivenciar um luto semelhante ao de perder um amigo próximo. Isso se deve justamente às conexões. A conexão desenvolvida pelo telespectador e a série, programa, jogo, independente pela mídia de entretenimento, acaba gerando um chamado relacionamento parasocial, onde os espectadores desenvolvem uma relação semelhante à de uma amizade atribuída a determinada mídia. Por conta disso, o fim de uma história pode acabar gerando sentimentos semelhantes aos de uma perda na vida real, uma vez que esse público pode apresentar um alto nível de tristeza e angústia por serem obrigados a aceitar que não poderão mais acompanhar seus personagens favoritos. Para obter os resultados, os cientistas envolvidos nessa pesquisa analisaram as respostas de cerca de 1.200 voluntários, que foram questionados por um formulário online sobre como eles se sentiram em relação ao final do programa Neighbours. A maioria relatou ter ficado profundamente triste. Os sociólogos Donald Horton e Richard Wall também analisaram a relação que os telespectadores estabeleciam com os apresentadores dos famigerados talk shows e acabaram concluindo que muitas pessoas viam os apresentadores desses programas como amigos, apesar de elas nunca terem interagido nenhuma vez na vida real. Eles então denominaram essa relação de relação parasocial, ou seja, uma relação social à margem do que seria uma relação normal. Nos anos seguintes, as relações parasociais continuaram a ser estudadas e ainda mais aprofundadas, e se concluiu de que muitas das consequências emocionais associadas às relações reais, como o aumento da empatia ou o luto, também poderiam ser associadas a essas relações imaginárias, entre aspas, relações imaginárias. Quando a gente escuta as pessoas falarem sobre o que as inquieta, sobre as dúvidas delas ou sobre os sonhos delas, conforme o tempo vai passando, obviamente a gente acaba sentindo que a gente conhece aquelas pessoas, mesmo que elas sejam personagens fictícios ou celebridades que a gente acompanha todos os dias nas redes sociais. Essa exposição leva meio que a gente a sentir que, de alguma forma, a gente é os confidentes delas. A gente sente as vitórias deles e as derrotas deles como se fossem nossas. E quando a relação termina, obviamente a gente acaba entrando num estado inevitável de um processo de luto. E quanto mais regular for essa exposição a esses personagens ou a essas celebridades, mais forte se torna a nossa relação parasocial. Por isso, o sentimento mais comum é com séries e livros
do que com filmes. Mas também existem outros motivos além das relações parassociais. Os principais pelos quais essa sensação pode ser causada são: novamente citaremos as relações parassociais, ou laços de amizade ou de apego. A gente passa horas, meses ou anos acompanhando a vida desses personagens. A ciência explica que o nosso cérebro cria um relacionamento parassocial, tratando esses personagens como membros do nosso próprio círculo social. O segundo pode ser a perda da evasão e da nossa rotina. A mídia funcionava como um refúgio nosso da realidade. E a perda dessa rotina de conforto pode nos gerar uma ansiedade e um sentimento de vazio. O terceiro pode ser a traição do final ruim. Quando um final é ruim, a sensação de luto se intensifica por uma mistura de luto e pela perda e a raiva pela má condução da história. Isso quebra a nossa confiança e meio que faz a gente sentir como se o investimento emocional que a gente colocou naquele desenvolvimento, naquele universo, tivesse sido jogado fora. E o último pode ser o término abrupto. Estudos mostram que o final de uma série causa um efeito de término parassocial, similar a um término de relacionamento, pois a gente perde a nossa companhia constante e a nossa perspectiva de futuro com aqueles personagens. Então, agora tu já sabe, né? Da próxima vez que tu acabar uma série, filme, jogo, livro e sentir esses sentimentos de luto, lembra que tu não tá e nem é louco por se apegar a alguém que não existe. Isso é apenas o nosso cérebro e as nossas emoções agindo por si só. E tu não precisa se sentir culpado e muito menos louco por sentir isso. Eu sou a Kitty, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like e compartilhem para alguma pessoa que vocês sabem que está passando pela mesma situação. E é isso!